Isso aí, seja bem-vindo. Você acabou de dar um passo acertado e a gente já vai direto para a prática, tudo bem? Eu só quero te explicar aqui antes como que funciona essas 3 aulas, esse método, né? E o que você vai aprender ao longo delas. Na primeira aula, a gente vai focar no primeiro pilar, que é o pilar mais importante, que vai te dar autonomia para poder entender melhor o jogo de atração de novos pacientes, né? E tudo que mudou com o acesso da internet, com a informatização tanto de pacientes quanto dos profissionais da área de saúde. Eu vou te mostrar que existem várias oportunidades e as sacadas por trás do que a gente chama hoje de marketing 4.0, né? Eu vou começar te explicando tudo que o Philip Kotler, que é o pai do marketing moderno, né? Ele fala a respeito dessa transição do marketing offline para o marketing online no cenário de um consultório, e eu vou te mostrar exatamente por que é provável que alguns pacientes ali acabam não chegando até você, mas chega nos seus colegas, né? E essa é a causa hoje, nessa transformação digital que a gente vive, né? Essa é uma das causas principais para a gente ver, por exemplo, colegas ali com 5, 6 vezes mais resultados do que um outro colega que tem a mesma formação, mesma especialidade, mesmo nível técnico. Não existe outra coisa que pode separar o resultado de 2 pessoas, de 2 consultórios, a não ser com o marketing 4.0 e as técnicas que eu vou te apresentar hoje, né? Os poréns ali dessa estratégia. No segundo vídeo, na segunda aula, você vai entender exatamente o que é o processo de melhoria contínua e como que a gente pode saber se o seu consultório está pronto para poder escalar o que você aprendeu nessa primeira aula, né? Ou seja, colocar em prática com mais investimentos e pisar no acelerador, ou não, se você tem que ficar alerta. Eu vou te ensinar alguns números que são obrigatórios para você monitorar e para focar no que você de fato precisa no seu consultório, né? É muito comum colegas focarem lá em processos de administrativos, financeiro, contábil, gestão de estoque, quando na verdade o valor está justamente nos processos relacionados à atração, à fidelização e à manutenção dos pacientes no consultório. Eu vou te ensinar alguns números por trás desses pilares, dessas lógicas aí, para você poder implementar também e aplicar no seu consultório. E no terceiro passo, a gente vai fechar esse looping, tudo bem? E eu vou te ensinar algumas metodologias e técnicas que você vai poder aplicar na prática do seu consultório para poder garantir que o seu pré-consulta e o seu pós-consulta está extremamente adequado, gerando retenção desses pacientes de longo prazo e muito mais do que isso, né? Aumentando aí o volume de pacientes que te recomendam, que indicam seus serviços, tanto na vida real quanto no digital também, né? Aumentando a facilidade com que os novos pacientes vão chegar até o seu consultório. E aí a gente vai fazer um ciclo que vai fechar a ponta nos 3 passos que a gente vai dar. Quanto mais pacientes a gente atrai, e melhor a gente atende, né, monitorando se a gente está de fato com a atração adequada, pisando no acelerador quando dá para pisar. Mais pacientes satisfeitos a gente vai gerar, que vai aumentar a recomendação para novos pacientes que nos procuram terem um processo de decisão bem mais simples, se eles vão ou não agendar com a gente. Então vamos direto para a primeira aula na prática. Muito bem, o primeiro pilar a gente vai falar de atração de novos pacientes. E goste você ou não, quando a gente fala de atração de clientes, o nome que a gente dá para isso é marketing, tudo bem? Aqui nesse slide eu quero te mostrar uma lógica que ela vem do Philip Kotler, que ele é considerado o pai do marketing moderno, e ele propôs, né, que o marketing passou por uma série de revoluções e hoje a gente estaria chegando no que ele chama aqui de marketing 4.0, né? Essa mudança não precisa de entrar em detalhes, mas eu vou só passar aqui para você entender exatamente o que é para a gente poder ir para a prática, mas o entendimento dos conceitos do marketing 4.0 vai fazer com que você erre muito menos nas suas ações de marketing e provavelmente você vai entender por que alguns colegas conseguem resultados muito grandes enquanto outros investem, mas não conseguem resultados na prática, tudo bem? O marketing 1.0, quando a gente começou a fazer marketing, né, era aquele marketing baseado em produto. Lembra lá das facas Guinso, das meias Vivarina? Era mais ou menos isso aqui, tudo bem? Então, um marketing completamente focado nas necessidades que alguém tinha de um produto e baseado nas funcionalidades dele, né? Depois a gente começou a evoluir, fazer um pouco de segmentação, focando o marketing um pouco mais no público-alvo. E ali a gente começou a ficar com uma mecânica um pouco mais elaborada, porque ao invés de eu segmentar para todo mundo, mostrar uma faca, um anúncio de uma faca na TV para todas as pessoas verem, eu comecei a selecionar os canais e colocava só em canais que tinham uma audiência de donas de casa, mulheres ali entre 40 e 45 anos, e aqui eu não estou querendo fazer nenhum tipo de apologia a essas questões. Na prática, eu só estou dizendo que
quando a gente vai anunciar focado no público-alvo, as pessoas, os marqueteiros, eles estereotipam de fato as pessoas nos canais. Então aqui, no marketing 2.0, era muito comum fazer esse tipo de estratégia. No marketing 3.0, as empresas, as marcas já começaram a entender que o foco estava no ser humano, né? E um ser humano, ele compartilha de valores com as marcas. Então aqui era muito comum, por exemplo, a gente via lá as pessoas pararem de consumir produtos da Zara porque a Zara estava associada ao trabalho escravo na África. Coisas desse tipo, né? Então as marcas, elas começam a ter valores, elas começam a ficar ligadas mais numa questão emocional, e as pessoas começam a advogar ou não um conceito de uma marca, né? Fazendo isso ali fica muito mais humano. No marketing 4.0, o Kotler, ele pondera aqui, beleza, a gente continua trabalhando com essas questões de valores, emoção e os usuários advogando as marcas em questão, só que agora fazendo uma transição digital. E isso aqui gera um impacto que eu vou te mostrar, que provavelmente você vai ter visto isso aí na sua prática com algum colega que provavelmente manteve os investimentos da forma tradicional, né, pensando ali no marketing 1, 2, 3.0, que é o que a gente aprendeu na faculdade com os nossos professores e etc. E você vai ver que essas pessoas continuam gastando dinheiro de uma forma errada e por que elas nunca vão ter resultado. Assim como eu não tive, eu fali um consultório, na verdade eu fali 2, tá? Por negligenciar esse tipo de estratégia. Mais pra frente eu conto esse caso, mas agora vamos para a aula, tudo bem? Bem, no marketing 4.0, né, quando a gente pensa de sair do tradicional e ir para o digital, eu separei aqui 6 pontos que são muito importantes de conceitos, e é a última coisa de conceito que eu falo, tudo bem? Então, primeiro, o consumidor, ele está conectado com a marca, né? O canal digital, ele tá a um clique, ele coloca ali um consumidor a um comentário, né, de uma marca grande. Então, é muito comum as pessoas dialogarem com as marcas. Então, a gente tem que entender que as marcas não são intocáveis mais, né? A integração online e offline, ela acontece a todo momento, né? Então, uma marca, ela tem que ter uma boa presença digital no mesmo ponto em que ela tem que prestar um ótimo serviço offline. Isso fica muito mais patente agora com o digital. Os canais, eles são conectados. O que eu quero dizer com isso? Que não é mais ou o rádio, ou a TV, ou a rede social, ou investir em tráfego orgânico através do Google, por exemplo. Aqui os canais, eles se comunicam. Você vai ver que durante a jornada do paciente, eu vou te explicar o que é isso, tá? Esse paciente, ele vai sair de um canal e ir para o outro, e se você não está nos dois, você acaba perdendo oportunidades ali para outras pessoas que estão, né? E aqui a gente começa a ver uma interação maior da própria empresa com os clientes, né, fazendo com que eles participem do processo de decisão dentro da própria empresa também, para que a gente gere aí um consultório, no nosso caso, né, com a cara dos nossos clientes. A gente começa a ver advogados da marca, que no mundo digital tem uma importância muito maior, né? Aqui no digital, o boca a boca, ele é um comentário numa rede social ou uma avaliação num perfil social, num perfil profissional de alguém que vai estar lá para o resto da vida gerando repercussão para aquele profissional para sempre, né? Não é uma coisa mais transitória como era no marketing tradicional. E a gente vê a importância agora do marketing de conteúdo, né? As pessoas estão cada vez mais buscando informação qualificada e elas não decidem agendar uma consulta com alguém que elas simplesmente não conhecem e não conseguem captar nenhuma informação pré-consulta que justifique ou não que ela tome aquela decisão naquele momento. Bem, no marketing tradicional, né, no marketing 1.0 até o 3.0, vamos colocar dessa forma, era muito comum os marqueteiros tratarem o processo de tomada de decisão de um consumidor, né, em relação a um serviço com o mnemônico que você está vendo aqui, AIDA, tudo bem? O que significa o AIDA, né? Eles partiam do pressuposto de que para fazer uma venda, ou seja, para poder gerar uma ação para um paciente ir até o seu consultório e marcar uma consulta, ele primeiro tinha que ter a atenção chamada, depois tinha que se despertar o interesse dele a respeito daquele assunto e fazer com que ele ficasse desejando uma consulta com aquele profissional, até o momento que ele tomasse uma ação, né? Era muito comum no marketing 1.0 até o 3.0, a gente ver campanhas, né, de profissionais de saúde falando assim, olha, agende sua consulta agora, né? E era isso era a prática diária. Eu já recebi centenas de panfletos aí de clínicas, olha, tá aqui o que a gente tem, marca consulta, né? Como se ele tivesse gerando a minha atenção com a entrega do panfleto, despertasse meu interesse com que eu lesse, eu ficasse desejando agendar com base naquilo, pronto para poder tomar uma ação. Por que eu digo que isso aqui funcionava e era o que era proposto até o marketing 3.0? Porque o Philip Kotler, no marketing 4.0, né, ele propõe um funil
um pouco mais longo, com etapas a mais, mas que vão fazer muito sentido na sua cabeça, tudo bem? Dá uma olhada aqui. Esse é o funil proposto no Marketing 4.0 pelo Philip Kotler. A diferença dele é que da atenção até a ação, a gente continua tendo duas fases, só que agora são 2 As, né? A gente chama isso aqui dos 5 As do Marketing 4.0. Então a gente tem o despertar a atenção de alguém e esse alguém passa a assimilar o que aquela marca, o que aquele serviço tem a dizer. Depois que ele passa a assimilar, ao invés de simplesmente tomar uma decisão se ele vai marcar ou não, né, ou sentir um desejo, essas pessoas hoje, como elas estão com acesso aos canais digitais, elas vão começar a questionar. Pô, será que isso é para mim? Mas me explica melhor. Mas como que funciona? Mas se atende o convênio tal? Mas e o que eu vou precisar fazer depois da consulta? Eu vou ter que gastar depois? Eu vou ter que fazer alguma coisa a mais? Eu quero saber antes de tomar uma ação. E se eu tomo uma ação, é muito provável que eu vou partir para uma apologia se eu gostei muito do seu serviço. Ou seja, eu vou nas minhas redes sociais, eu vou nos seus perfis profissionais, eu vou deixar um comentário a respeito do que eu achei da sua consulta, porque eu sei que esse comentário vai chamar a atenção de outras pessoas e eu não quero que alguém vá a um profissional que não compartilha dos meus valores. Lembra, eu sou um ser humano agora, né? Então eu quero recomendar um profissional que de fato é ético, que de fato sabe o que está fazendo, que me deu atenção, que foi educado comigo e tudo mais. Aqui a gente passa a falar mais, né, que o que funciona no Marketing 4.0, ao invés de agende a consulta, saiba mais sobre como agendar uma consulta aqui. Você tem que levar informação para essa pessoa arguir e fazer todo o processo. A grande diferença aqui, voltando aqui no Marketing 1 a 3.0, é que a estrutura disso aqui, ela é sempre um funil. Sempre eu vou chamar a atenção de muita gente para despertar o interesse num grupo menor, sempre vou gerar desejo em menos gente do que eu despertei interesse, e daquelas pessoas que desejaram se consultar comigo, só uma parcela vão de fato se consultar. No Marketing 4.0, tá, o Kotler, ele mostra pra gente que essa estrutura, na verdade, idealmente das marcas que têm melhor desempenho, elas não estão mais associadas a um funil, mas ele chama aqui de padrão em borboleta, tudo bem? Que é justamente isso que você está vendo aqui. O que ele quer dizer com padrão em borboleta? Dá uma olhada. É muito comum marcas chamarem atenção, né? Então a gente tem marcas chamando a nossa atenção o tempo todo. Pensa aí na Apple, por exemplo, tudo bem? A Apple faz campanha, ela faz publicidade e nem todo mundo tem interesse em assimilar aquilo que ela está falando naquele momento. Mas ela chama a atenção e uma parcela menor, obviamente, vai começar a assimilar. Uma parcela que começa a assimilar vai começar a perguntar a respeito daquela marca, né? E algumas vão tomar ação. A diferença tá justamente aqui, ó. Se a sua presença digital não é uma presença sólida, tá? As pessoas não vão precisar perguntar. Elas podem sair direto aqui da assimilação e ir direto para uma tomada de decisão. Por quê? Porque os seus canais de comunicação com o cliente mataram uma grande parcela de etapa aqui, que é a etapa da arguição. E o mesmo funciona em relação à apologia. Pensa no seguinte exemplo. Você não conhece gente que nem nunca comprou um iPhone, por exemplo, ou um MacBook. E se alguém perguntar qual é o melhor computador ou o melhor telefone que eu posso comprar, essa pessoa falaria bem da Apple, ou seja, ela nem fez uma ação, mas ela faz a apologia. Então, esse formato diferente em gravata borboleta, ele tem que despertar uma lógica na cabeça das empresas, né, na cabeça dos donos de serviço, que é o nosso caso, que a nossa participação no mercado, ela está também no digital, não só para aqueles pacientes que se consultam com a gente, né? A gente tem que ter uma boa presença, nós temos que também mostrar o que a gente está fazendo dentro do consultório para aqueles que ainda não tomaram uma ação, mas que ainda estão lá, ó, assimilando ou sendo chamada a atenção da nossa publicidade, do que a gente está fazendo no consultório. Ah, Rafael, mas eu não faço publicidade. Claro que você faz, cara. Tem pacientes que saem do seu consultório o tempo todo e fazem apologia a você. Eu tenho certeza que se você procurar a fundo na internet, você vai encontrar comentários de pacientes aí em redes sociais ou algum perfil profissional falando bem ou mal do seu serviço. Isso é marketing. O que eu estou te propondo aqui é que, se você não controlar, você vai deixar na mão do paciente criar uma imagem digital a seu respeito que talvez não condiz com a verdade. Quando você entende esse espaço, você vai poder dominar e controlar isso de uma forma melhor. Por exemplo, dá uma olhada aqui, ó. Esse aqui lembra do padrão borboleta, tá? Isso aqui é o Dr. Alia. Eu tampei o nome dos profissionais aqui, mas é uma busca para cardiologista. Em qual cardiologista que você agendaria uma consulta se você não tivesse referência nenhuma a respeito de qual é o melhor
cardiologista daquela cidade, né, de São Paulo. Provavelmente você viria aqui, ó, nesse que está com 74 opiniões, né? Então, esse volume de apologia, ele mostra para as pessoas que provavelmente se trata de um profissional de melhor qualidade. E aqui a gente tem uma característica muito importante dos 5 As, né, do marketing 4.0. A gente começa a perceber, né, que os canais offline de comunicação com os clientes, eles resolvem muito bem o problema das etapas iniciais do funil de geração de interesse, né? Então, nas etapas ali de chamar atenção, de assimilar o que o seu negócio faz, é muito comum que canais offline, como uma revista, um jornal, um anúncio numa TV, uma propaganda num rádio, uma entrevista num rádio, algum outro canal de comunicação, como um panfleto, uma mídia física, alguma outra coisa nesse sentido, ele consiga chamar mais a atenção dos pacientes para aquele problema. Só que quando a gente vai caminhando mais para o final do funil, né, quando a pessoa está precisando de entender mais, questionar, quando ela está precisando ali de tomar uma ação, de fato decidir se aquilo é para ela ou não, e deixar um comentário, as pessoas vão mais para o mundo online nesse momento. Era muito comum antigamente as pessoas, né, saírem de um consultório e recomendarem, fazerem um boca a boca físico mesmo, né? Nossa, eu fui num excelente médico. Pensa comigo, se hoje você quiser avaliar bem um médico, o que você faz? Você vai na página do perfil dele do Facebook, por exemplo, e deixa um comentário excelente falando do tanto que você gostou da consulta. Então, é muito comum, em determinado ponto, né, os canais offline serem substituídos pelos canais online, principalmente quando a gente chega mais perto do processo de tomada de decisão. Pensa só que você está sentado, por exemplo, lá na frente de uma TV e uma clínica faz um anúncio no jornal, lá na TV falando assim, olha, vamos supor que essa era uma clínica de diabetes e ela começa a fazer uma publicação explicando se você tem diabetes, ela é especialista nisso, consegue resolver seu problema. Então você está lá sentado na TV. É muito provável que você não vai pegar um telefone ali naquele momento e vai discar para a clínica, concorda? Se você quiser mais informação, o que você deve pegar é pegar o seu telefone, pegar o seu smartphone e começar a digitar o nome da clínica ou buscar ali serviços de tratamento de diabetes para poder se informar mais até o momento que você vai chegar aqui no quarto A, né, que é a tomada de ação para de fato agendar a sua consulta. Então esse comportamento de sair do offline e ir para o online acontece todos os dias, todas as horas, com todas as pessoas, tudo bem? E aí eu quero te dar um exemplo claro de como que você perde o paciente sempre, tudo bem? Vamos supor que um cardiologista X, ele dá uma entrevista na Rede Globo, né, na televisão, e aí o paciente, a respeito do diabetes, tá? E aí um paciente, ele viu aquela entrevista e ele se interessou e resolveu buscar mais informações online. Vamos supor que eu digito aqui como paciente cardiologista em São Paulo, né? Porque me chamou a atenção, né? Eu assimilei só a parte da cardiologia em São Paulo. O que aparece para mim aqui, ó? Anúncios de profissionais de saúde que provavelmente não são aquele cardiologista X que estava dando entrevista na Globo. E opa, vamos supor que eu entre no site do Dr. Silvio Regi aqui, que é cardiologista em São Paulo, né? Ele é professor da Universidade Federal de São Paulo e médico titular lá do Albert Einstein, e eu encontre todas as informações que eu queria e que estava faltando para poder conectar os pontos na minha cabeça antes de agendar uma consulta. Com quem que você acha que tem mais probabilidade de eu marcar uma consulta? Com ele ou com o cardiologista X, que às vezes eu nem lembro o nome dele mais, que deu a entrevista na Globo? Muito mais provável com o Dr. Silvio, concorda? E por que eu estou falando do Dr. Silvio e não esses outros que estão aqui? Dá uma olhada, esse aqui é um mapa de calor do Google, tá? Quanto mais para cima da resposta aqui, quanto mais para cima o resultado, mais clique aquele site recebe. Então, por isso que estar na primeira posição do Google gera um resultado muito alto para um negócio. Então, pensa comigo, é muito provável que se você é adepto dos meios, de uma presença sólida nos meios offline, você dá muita entrevista, você fala muito em rádio, você já distribuiu panfleto, por exemplo, é muito provável que os pacientes estão recebendo aí a sua publicidade da forma correta, eles estão tendo a atenção chamada, eles estão entendendo que eles precisam de resolver aquilo, mas na hora que eles vão procurar sobre o assunto, você não é uma opção. Você acaba gerando tráfego, gerando demanda para o Silvio, né? Para os Silvios da sua especialidade, da sua região. E isso é muito comum, né? Esse aqui, ó, é um gráfico que vai te mostrar exatamente por que você perde o paciente todos os dias, né? Se a gente tem um serviço 1 que está preso lá no marketing 1.0, 2.0, 3.0,
com foco offline. E ele começa a chamar a atenção das pessoas para diabetes. Chama a atenção das pessoas para diabetes. O que ele está fazendo? Ele só está favorecendo o serviço 2 aqui, ó, que tem foco online. Então, quanto mais esse serviço investe em marketing, chamando a atenção dos pacientes, mais o serviço 2 atende pacientes. Esse aqui é o melhor dos cenários, tudo bem? Esse serviço gasta dinheiro e esse aqui, ó, acerta na campanha de marketing com baixo custo, né? Porque o canal online ele tem sempre mais baixo custo do que o offline e tendo muito mais resultado. Por esse motivo, quando a gente fala de internet, de marketing digital, a gente consegue resultados muito maiores do que quando a gente fala de marketing offline. Ou seja, né, quem continua com o marketing tradicional, ele levanta a bola na área. Quem está no digital, chuta a bola para o gol. Então, se você quiser marcar mais gol, te recomendo considerar esses funis aqui e não fazer o investimento da forma errada. Tudo bem, mesmo no digital, a gente tem separação entre os canais, tudo bem? Pensa só, aqui no início do processo de decisão em que eu estou chamando atenção, uma foto no Instagram pode me chamar uma atenção para aquele serviço, mas eu vou querer buscar um pouco mais de informação, eu quero questionar se atende o meu convênio, e eu não vou fazer isso no Instagram, concorda? O Facebook, beleza, já tem uma comunicação um pouco mais voltada para tirar dúvida, né? E ele pode também chamar a atenção, é muito comum a gente trabalhar no Facebook dessas duas formas. Eu posso, por exemplo, ver um vídeo no YouTube em que se apresenta a sua clínica, apresenta os seus serviços, e eu consigo entender, tirar as minhas dúvidas que eu tinha antes de agendar uma consulta. Agora, quando eu vou chegando mais perto da ação, não tem outro jeito. Pensa comigo, você agendaria uma consulta direto da página do Facebook de algum profissional de saúde? É muito improvável, concorda? Agora, se você quisesse agendar de fato uma consulta, é muito provável que você ia no Google, digitar o nome desse profissional e da especialidade e buscar mais informações para poder chegar de fato até o site do profissional e fazer um agendamento. E aqui eu coloquei essa fotinha do smartphone pelo seguinte motivo, né? A maior parte dos acessos hoje é mobile, é através de equipamentos móveis, e não faz sentido ter sites com abas, sites muito esparsos, com informação que tá para tudo quanto é lado ali, não focada direto no agendar uma consulta. O ideal é que o paciente nem precise ligar para o consultório, que você tem um agendamento online, um sistema um pouco mais avançado de deixar um comentário lá, por exemplo, para a sua secretária entrar em contato com a pessoa. Isso vai facilitar bastante, tudo bem? É muito comum nessa parte aqui da conversa as pessoas começarem a perguntar: Rafael, mas o volume deve ser irrelevante, né, de gente que busca na internet as coisas. Desde 2006, o Google mostra pra gente que a internet ela é a primeira fonte de consulta do brasileiro quando ele tem problema de saúde. Muito antes de ir ao médico, o paciente vai no Google, tudo bem? Esse gráfico aqui mostra uma evolução de 2005 até 2015 do volume de busca para o termo consulta particular. E o que eu posso te mostrar aqui é justamente o seguinte, ó, aumenta a parcela de pessoas que usam a internet para poder buscar por serviços de saúde. Hoje a gente está quase 5 vezes com 5 vezes mais o número de pessoas que buscavam lá em 2005, 2006, 2007 termos na área de saúde, e olha que lá nessa época já era muito relevante, tá? Eu listei aqui, por exemplo, só para a palavra cardiologista, qual é o volume de busca que a gente tem aqui no país. São 33 mil pessoas buscando isso todos os meses, tá? Na sua região. E olha o valor tão baixo, tá? Para a gente poder entrar em contato com um paciente. Eu pago R$2, eu não preciso de gastar 2 mil para poder ocupar um horário na televisão ou fazer uma propaganda no rádio, tudo bem? Aqui, ó, eu perguntei só para cardiologista, né? Mas quando a gente desdobra outras palavras, você vê que o volume ele é relevante. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, tem 1.000 pacientes todos os meses buscando cardiologista em Belo Horizonte, dispostos a agendar uma consulta com algum profissional que leve as informações no momento certo para aquela pessoa. E eu quero te mostrar aqui, ó, por exemplo, que existem serviços, como é o caso do Doutor Consulta, que tem uma visita estimada no site deles de mais de 10 mil pessoas só na página cardiologista, tudo bem? Isso aqui por mês, tá? O Doutor Consulta recebe esse volume de buscas e eu te garanto que isso está revertendo em consultas, tanto que eles estão abrindo unidades aí à torta e à roda no Brasil inteiro, tá? Então, não subestime esse montante. Aqui é o gráfico de crescimento de um dos sites de alguns dos nossos clientes aqui, tudo bem? Você pode ver que no período aqui, ó, de 29 de maio a 19 de junho, foram mais de 28 mil pessoas impactadas por esse site. Cada pessoa ficou em média 2 minutos e 44 segundos buscando informação
nesse site. E você pensa, né? Mas a pessoa entra e nunca volta, né? Olha só, mais de 35% das visitas eram de pessoas que voltavam consistentemente no site, buscando mais informações antes de agendar. Esse comportamento acontece. Esse aqui, ó, eu tô te mostrando uma tela de uma ferramenta que chama Google Ads, que é a ferramenta de anúncio do Google. Eu te sugiro ir lá, dar uma fuçada, analisar, tá? E essa aqui é de uma campanha que eu movia no meu consultório enquanto eu atendia, tudo bem? Esse período que tá te mostrando aqui é um período bem curto, tá? De mais ou menos um mês. Dá uma olhada, vou arredondar aqui, 90 mil pessoas impactadas, né, pela publicidade que eu fazia para minha clínica, né? Eram 2 clínicas na época, e olha os valores de investimento aqui. Eu tô falando de R$10 por dia, R$5 por dia, coisa pouca, tá? Olha o tanto de gente que clicava nos anúncios. Mais de 1.000 pessoas foram até o site, e isso obviamente se reverte em consultas, conversões, né? Mais de 42 ligações para o consultório, né, só nessa campanha, e eu tô tendo um custo aqui, ó, de R$2,28 por ligação para o consultório. Você queria receber ligação para o seu consultório, pagar R$2,28 para receber uma ligação de um paciente interessado nos seus serviços? Então é isso que eu tô dizendo, tudo bem? Aqui, ó, é o outro caso de uma nossa cliente também, tá? Nessa época aqui, você pode ver que até mais ou menos meados de agosto, ela fazia investimento no Google Ads, né? Ela investia em tráfego no consultório. E aí ela tava lá, 50 novos pacientes por mês, mais ou menos. E aí eu lembro bem dessa conversa com ela, que ela virou e falou assim, eu não sei se a internet tá me dando resultado, porque o paciente fala que tá me vendo no Instagram. Aí eu virei para ele e falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, corta então o investimento do Google e vamos ver o que acontece. Ela cortou, caiu automaticamente para 20 novos pacientes por mês. Então caiu em mais de 30, né? 30 novos pacientes que deixaram de encontrar ela simplesmente com a queda do investimento no Google, porque ela achou que o melhor lugar para ela estar era o Instagram. Por que não é? Justamente porque o Instagram ele atua numa camada mais anterior do processo do funil de decisão do cliente, né? Não no final, que é onde a pessoa está escolhendo agendar. O que eu mostrei para ela? Que quando ela cortou o investimento, ela chamou a atenção no Instagram. Essas 30 pessoas deixaram de marcar a consulta? Claro que não, elas marcaram com outra pessoa que estava no Google também, né? Então, se você quiser resolver o seu problema, siga essa lógica aqui. O que as pessoas fazem? Elas começam no rádio, na TV, outdoor, mídia física e etc. Depois começam no Instagram, numa rede social, para depois focar numa presença no Google e ir para um site, por exemplo. O que a gente te recomenda fazer? Começa ao contrário, é simples, é óbvio. Se você tem um site e aparece no Google, investe no Google, enquanto as outras pessoas estão chamando atenção para o seu negócio, você está colhendo resultado. Então começa daqui para lá, ó, porque você vai, primeiro, garantir que as pessoas têm onde agendar uma consulta e estão chegando até você, depois você vai gerar a sua própria demanda e a sua própria audiência, até o momento que você já completou todo esse ciclo e você capta o paciente no offline, joga ele para o online até o momento que ele agenda de fato a consulta no seu consultório. Bem, é isso, viu, pessoal? Eu espero que você tenha gostado aí da primeira aula, me dê feedback, responde o meu e-mail lá, fala assim, Rafael, gostei disso, pô, bacana, ou não gostei disso, porque eu vou gravar um vídeo no final para poder tirar todas as dúvidas que vocês tiverem aí a respeito desse método, tudo bem? E não se preocupe como aplicar isso por enquanto, porque no final dessa série eu vou te explicar um método para você começar e eu vou te dar o caminho das pedras de como executar todo esse processo aqui da melhor forma, tudo bem? Próximo ponto que nós vamos falar na próxima aula, eu vou te mostrar como que você pode ter certeza que essa conta, investir aqui, ó, vai fazer bem para o seu consultório, né? Que vai fechar a conta, vai te dar lucro e você não vai estar gastando dinheiro aí de forma errada, tudo bem? E eu vou te ensinar alguns números que você deveria monitorar no seu consultório para você entender se vale a pena pisar no acelerador ou não, né? Eu tenho clientes aqui que investem mais de R$10 mil por mês no Google Ads. E por que eles investem tranquilo R$10 mil? Porque eles sabem que isso vai gerar, por vezes, 50, 100, 150 mil reais em determinado período para eles. Eles têm os números na ponta da mão, então eles não ficam com medo de investir ou de desinvestir. Por outro lado, nós temos clientes também que descobriram que investiam ali 300, 400 reais e esse dinheiro estava sendo jogado fora, né? Não estava dando retorno nenhum, por quê? Tinha problemas no terceiro pilar da estratégia que eu vou te mostrar na terceira aula. Então vem comigo na próxima aula lá, fica focado no seu e-mail, eu vou te mandar lá em breve, a gente vai começar a conversar a respeito desse segundo ponto. Um abraço, te aguardo lá.